Chegamos aqui a mais uma aula e nessa aula nós vamos ver ainda os leilões de veículos, né? Mas aqui a gente vai começar a classificar de forma para que você possa entender melhor, para que você possa buscar e ter melhores resultados. Vamos lá então, leilões judiciais de veículos. Vamos estudar aqui. Esse tipo de leilão tem carros que foram penhorados pela justiça em processos diversos ou por falta de pagamento de IPVA ou por apreensão policial, ou por penhora em um determinado processo, que é aquilo que a gente realmente acabou de falar, ou seja, por uma dívida dentro de um processo judicial e o carro ele é penhorado para assim por fim, né, aquele determinado processo. Se chama penhora de um processo. E esse tipo de leilão tem carros, né, penhorados aí de diversas formas, né, mas pela justiça civil, pela justiça trabalhista, pela justiça federal, tá bom? Ou por falta de pagamento de PVA também, que é muito comum no Brasil, que o PVA no Brasil ainda é muito caro, né, muito puxado, né, e está ficando cada vez mais caro. Então muita gente tem dificuldade de fazer o pagamento de PVA. Esse carro é apreendido pela polícia, né, e aí depois vai para um depósito policial. Aí depois, para a pessoa retirar do depósito, tem que pagar as multas do depósito, mais taxas, acaba ficando um verdadeiro absurdo. E muitos veículos, infelizmente, eles acabam indo a leilão por esse motivo, né? Mas é aquela coisa, eu não gosto muito de arrematar carro na leilão de justiça, prefiro arrematar em leilões de empresas e de seguradoras, tá? A gente vai ver isso, mas claro que você também pode procurar esse tipo de leilão. Nada impede que você procure os leilões judiciais de veículos. Uma situação que acontece com frequência é um veículo em leilão para a quitação de uma dívida judicial, né? Exatamente como a gente conversou a respeito dos leilões de imóveis. Um veículo também pode acontecer o veículo ir a leilão por causa de uma determinada dívida que não foi paga dentro do processo judicial, né? Quem organiza esse tipo de leilão são os leiloeiros oficiais, sempre os leiloeiros oficiais, né? As pessoas cadastradas, as pessoas que têm fé pública, ou seja, o profissional que ele está devidamente habilitado, né, pela Junta Comercial do Estado e ele tem a sua carteira profissional em dia, né? Somente pessoas com mais de 18 anos capazes podem participar e os editais são liberados cerca de 20 dias antes do leilão. Como sempre, eu indico, né, a leitura do edital é de suma importância para o nosso trabalho aqui como arrematante, para a gente ter, né, o nosso trabalho definido e bem estruturado. Então, realmente é importantíssima a leitura do edital com toda a cautela e toda a tranquilidade. Tanto o pagamento do lance quanto da comissão devem ser pagos à vista, mesmo sem contestação. A liberação do processo na justiça pode demorar cerca de 3 meses. Isso é aqui interessante, né? Porque existem o quê? Se você comprar no leilão judicial, vai ter que você vai ter que se manifestar lá dentro do processo, geralmente, para que seja feita a liberação, né? Na verdade, o leiloeiro ele ajuda aqui, mas muitas vezes a ajuda do leiloeiro não é suficiente. Você tem que ir até o processo e fazer uma petição autônoma lá e pedir a expedição da carta de arrematação, né, o mandado de liberação do bem, na verdade, por ser um bem por ser um bem considerado bem móvel, né? Por ter esse tipo de inconveniente e por serem mais complexos, esses leilões também podem ter uma alta lucratividade. É um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas para quem gosta de ter alta lucratividade, esses leilões são interessantes. E é muito importante também ver se os devedores foram intimados, né? Até porque a gente já leu a legislação, você já está sabendo da importância da intimação do devedor. Vamos lá, você também pode obter cópia dessas intimações do processo que deu origem ao leilão. Caso tenha dúvidas sobre essa informação, é melhor contratar um profissional, um advogado, para que analise o processo e veja se o executado do devedor foi intimado do leilão. Mas não tem dificuldade nenhuma, né? Você consegue hoje, pela internet, inclusive baixar os processos judiciais, né? Você tem sites que fazem isso, tá? Até vou indicar um aqui, ó. Processo rápido, né? Processo rápido é um processo, uma consulta que você faz aqui. Você pede a cópia integral do processo, né? Tem os planos aqui, a partir de R$ 23. Você pode pedir a cópia de um processo, você pode ter aí
o seu processo para você fazer as verificações necessárias, tá bom? Vamos lá, você pode obter cópia dessas intimações do processo que deu origem ao leilão. Caso não tenha dúvidas sobre a informação, é melhor contratar um advogado, mas você consegue fazer, né? É só fazer análise legal da documentação e verificar essa documentação de forma bem criteriosa. Se o devedor não tiver sido intimado do leilão, não participe do mesmo, espere uma outra oportunidade, beleza? Vamos lá, isso aqui é a questão da intimação, que a gente já viu a questão da legislação, né? Então a gente deu uma olhada aqui nos leilões judiciais. Vamos aqui aos leilões das seguradoras agora, nessa mesma aula, vamos continuar nessa mesma pegada, né, para a gente já matar aqui essa questão de leilões de seguradoras e leilões de bancos e financeiras. Leilões de seguradoras, né? Eu gosto muito desse tipo de leilão, tá? Porque dá para você, sabendo você saber fazer uma vistoria, analisar o montante do prejuízo que tem ali no carro. Às vezes o carro está sinistrado e tem uma solução simples, né? E aí dá para você recuperar o carro. Se você tiver uma boa oficina também, que faça o reparo por um valor muito bom, você consegue recuperar o carro e ter uma lucratividade muito boa, tá? Com essa oportunidade, tá? Então vamos lá. Esse tipo de leilão, né, deixa eu só ler aqui. O leilão de seguradores são aqueles que têm carros sinistrados, isso é, veículos que sofreram batidas, quebras, choque ou outro prejuízo. A seguradora faz o leilão dos carros para recuperar uma parte do valor pago ao segurado, né? Esse tipo de leilão também é recomendável para pessoas que estejam dispostas a levantar o valor do reparo dos veículos. Se você tiver dificuldade de estimar, identificar os danos do veículo, você tem que levar um mecânico de confiança, né, uma pessoa que faça o reparo, sua confiança, pois o levantamento do custo é importante para reparar o veículo arrematado nesse tipo de leilão. Se você pretende participar desse tipo de leilão, você deve realizar uma vistoria antes da negociação e verificar sempre o estado de conservação do veículo. Isso porque você não terá acesso ao carro escolhido no dia do leilão. Esteja sempre atento a detalhes como pintura, vidro, pneu, lataria, chassi, né? Os leilões de seguradora podem ser muito lucrativos para você se você tiver contato com as oficinas que façam reparo pelos valores abaixo do valor do mercado. Se você ainda não tem conhecimento com esse tipo de empresa, é importante você começar a fazer esse tipo de relacionamento. Ou seja, é importantíssimo para quem trabalha com seguradora ter uma oficina de confiança, né? E você tem que combinar com o pessoal da oficina o seguinte: olha, eu vou trazer vários veículos aqui, vou fazer 2 veículos por mês, eu preciso de um preço especial aí para a gente poder estar garantindo esse trabalho aí junto à oficina. Aí você, tendo aquela oficina de confiança, né? E claro, você vai fazer orçamento numa e em outra, até você decidir qual é aquela que é melhor atende você, mas é de suma importância. Para você começar a fazer esse relacionamento, avise ao dono da oficina que você pretende fazer um relacionamento de longo prazo com ele, com a intenção de levar mais veículos para reparos. Diga que esse será um negócio habitual e por isso você precisa de um preço especial, aquilo que eu tinha acabado de falar. Esse relacionamento de longo prazo com as oficinas vai lhe permitir baixar o custo do conserto do veículo, o que vai possibilitar você ter lucro na operação, tá bom? Vamos aqui, voltando aqui aos leilões de bancos e financeiras. Os veículos disponíveis nos leilões de bancos e financeiras foram recuperados por essas instituições, por falta de pagamento das prestações de financiamento, tá bom? Então, isso aqui é interessante, né? Porque o que acontece? Isso aqui também tem muito leilão dessa forma, né? Leilão de banco e financeira no Brasil é muita quantidade de leilão, tá? Excepcional. E são leilões muito interessantes que você pode aí ter resultados excepcionais com esse tipo de leilão, tá bom? Vamos lá. Então são veículos recuperados pelas financeiras, tá bom? Vamos lá. Normalmente, a lei que rege esses contratos é a Lei de Alienação Fiduciária. Nós já vimos um pouco, falamos um pouco dessa lei, a 9.514 de 97, perdão. E vamos ver o que dispõe o artigo 22 desta legislação. Artigo 22. A legislação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da coisa resolúvel, da coisa da coisa imóvel, né? Então, isso aqui é o artigo 22 da Lei 9.514, que fala exatamente da transferência, né, para o devedor do escopo de garantia. Ou seja, na verdade,
né? Quando você faz um contrato de alienação fiduciária com o banco, você só é dono completo do bem a partir do momento que você faça o último pagamento, né? Fazendo o último pagamento, você está desonerado ali. Mas antes disso, tá, o bem ele fica aí com o devedor, né? Fica com o devedor até que não seja mais paga uma das parcelas, e aí o banco retoma e faz a chamada busca e apreensão, né? Que é tão comum aí. Você já deve ter ouvido falar, o carro está em busca, já foi em busca e apreensão, a seguradora já foi lá, a financeira já foi lá para pegar o bem, né? Logo se tem que a alienação fiduciária regulada por essa lei é um negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou ao fiduciário da propriedade resolúvel da coisa imóvel, né? Então, na verdade, é o seguinte: a alienação fiduciária regulada por essa lei é um negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade, o que passa a ter caráter resolúvel. Ou seja, na verdade, quando o devedor ele deixa, né, de pagar uma das parcelas, ele recebe aí a intimação para pagar. Se não pagar, o credor ele transfere o veículo para o nome dele, né? E aí você já deve ter ouvido falar disso, né? O banco retomou o bem. É aqui que acontece, a lei prevê essa hipótese aqui, né? Já deu para perceber que com a leitura do artigo 22, essa lei é extremamente eficiente contra o devedor. Para você ter uma ideia, o veículo só será o comprador no momento que ele quitar, só será do comprador no momento que ele quitar a última parcela, que eu tinha falado. Caso ele fique inadimplente, o banco tenha direito de retomar o bem e levar esse bem a leilão. Ou seja, o fiduciante devedor transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel da coisa móvel, que nada mais é que o veículo. Esse tipo de leilão é difícil de ser cancelado, como no caso do inadimplente não ter recebido a intimação para remir a dívida, que se dá através da AR. Tá? Isso aqui é uma questão muito difícil de acontecer, mas às vezes acontece. A pessoa não recebe a intimação e aí ela pode pedir o cancelamento do leilão, tá bom? Nesse caso, o comprador devolve o carro ao banco ou o banco realiza a busca e apreensão do bem. Após esse procedimento, o leilão é realizado para pagar a dívida, em alguns casos devolve o valor restante para o inadimplente. Se sobrar valor, né? Porque tem tanta taxa que vai ali e geralmente não sobra nada para a pessoa que está inadimplente, né? Mas também ela não fica devendo nada, né? Também tem essa vantagem. Agora, vale lembrar que, além do valor da dívida, o devedor fiduciário vai ter que pagar todas as despesas que o banco teve, como, por exemplo, ação de busca e apreensão, advogados, custo do processo, tudo entra no cálculo. É o que a gente tinha falado aqui, né? A conta ela fica pesada para o devedor, né? E dificilmente ele tem aí como ressarcir, né? Pegar esse bem de volta. Agora, após o leilão, o devedor ficará desonerado de qualquer outra obrigação, ou seja, o valor da apuração no leilão deve remir toda a dívida. Então, isso aqui é importante, né? Ele não fica com nenhuma dívida, toda a dívida é quitada, tá? Isso aqui é interessante para o devedor saber. Os leilões de bancos e financeiras têm menos burocracia que os leilões de seguradoras, judiciais e do governo. Outro ponto que os leilões de financeira é que geralmente os carros disponíveis estão em melhores condições em relação a outros leiloados pelo governo e seguradora. Isso aqui é verdade. Leilão de financeira são os melhores carros, né? Melhor situação e tal, porque geralmente os donos cuidam bem do carro. É muito difícil você ver um carro totalmente ali acabado, né, no leilão de financeira. Muito pelo contrário. Agora, após o leilão, o devedor fica desonerado. Outra obrigação, ou seja, o valor apurado no leilão, deve remir toda a dívida. Os leilões de bancos e financeiras têm menos burocracia que os leilões de seguradoras, judiciais do governo. Outro ponto positivo dos leilões de financeira é que geralmente os carros disponíveis estão em melhores condições em relação aos outros leiloados pelo governo e seguradora. Há também a oportunidade de arrematar carros descartados por montadoras que estão renovando a frota. Esses leilões dessas instituições oferecem as melhores oportunidades para quem não tem muita experiência em leilões e pode ser a melhor oportunidade, a chance de você fazer bom negócio. É o que nós vamos ver a seguir aqui, né? Com essa questão dos leilões de montadoras, tá bom?
É isso, ficamos aqui com mais essa aula do nosso treinamento, vamos avançando aqui, olha como é que ficou legal o nosso mapa mental, olha só que bacana, como é que está ficando bem estruturado aqui o nosso conhecimento, e vamos avançando, né? Leilões judiciais, seguradoras e financeiras, acabamos de ver, tá? Gosto muito dos leilões financeiros, também de seguradoras eu gosto. Leilões judiciais, embora seja advogado, eu acho difícil a gente encontrar um bem muito bom, né, de bom estado, né? Os leilões de seguradoras a gente tem que fazer muita reforma, e os leilões de bancos e financeiras às vezes quase nenhuma reforma. São leilões retomados aí pelas financeiras, pela falta de pagamento, pela inadimplência do devedor, tá bom? Então a gente viu aqui como é que a lei é forte em relação ao banco, né? A lei de alienação fiduciária é uma lei que é difícil ali do devedor escapar da busca e apreensão se ele estiver devendo, né? Vai perder realmente o veículo. E a oportunidade que ele tem é antes ali, depois da intimação, ele pagar toda a dívida, né? Que aí fica aquela dívida enorme com custa de advogado, enfim, dificilmente a pessoa consegue pagar e perde realmente o veículo para a instituição financeira. Maravilha, vamos lá, vamos seguir então. Deu para ver aí que leilão, né? Um negócio que tem a sua complexidade. As pessoas às vezes acham que não, é fácil, vai lá e faz sem estudar, sem ler o edital, sem conhecer, né? Você vê que tem muito detalhe. Por isso que você, uma pessoa inteligente, está fazendo um curso aqui com a gente. Por isso que você está se tornando um especialista aí da matéria, né? Inclusive podendo até depois prestar consultoria. Vamos falar isso aí mais para frente. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui. Ficamos aqui com essa aula e vamos então para o curso, continuando aí com as próximas aulas.